Olá pessoal, vamos dar sequência então ao nosso trabalho sobre os modelos atômicos, mas para a gente poder ir adiante, a gente vai ter que retomar um pouquinho os conceitos da mecânica clássica e mecânica quântica. O que acontece? Até então nós pagamos no modelo de Bohr e com as correções de Sommerfeld. O que Bohr fez? Ele colocou uma restrição no momento angular. E para isso ele conseguiu chegar, com isso ele chegou num valor, né, do raio do elétron, ou seja, raio da trajetória do elétron, que estaria relacionado ao nosso primeiro número quântico, que é o nível, que seriam números inteiros a partir de 1. Então, por exemplo, no caso do hidrogênio, como ele só tem um elétron, está no nível 1, né, 1 elevado ao quadrado seria 1. Então, o raio da trajetória desse elétron seria o produto dessas constantes, que seria a zero. A gente viu isso na última aula. E, inclusive, ele consegue calcular a variação da energia entre um nível e outro. Bom, o que acontece? Essa ideia, né, da quantização da energia não vem de Bohr. Bohr utiliza ela no modelo atômico. Isso sim foi uma novidade, mas até então já havia sido utilizada por Einstein. O que acontece? Então nós temos esse modelo aqui ainda. Na sequência, Sommerfeld faz uma correção e diz que os elétrons não seguem uma trajetória circular, mas sim uma trajetória elíptica, e que essa trajetória elíptica também deveria ter um ângulo com esse eixo azimutal, chamado de ângulo azimutal, e que ele não assumia qualquer valor, ele tinha valores fixos, ou seja, uma restrição no ângulo também formado. E aqui surge o nosso segundo número quântico, que não é bem K. A gente vai ver mais adiante que é o número quântico do momento angular. Bom, até aí a gente foi na última aula. O que acontece? O modelo de Bohr surge em 1913, já no início do século XX. Mas a mecânica clássica começa a sofrer mudanças ainda no final do século XIX. Como? Bom, na época, os cientistas estavam intrigados com uma característica dos materiais. A característica da incandescência. O que é essa característica? Sabe as lâmpadas incandescentes utilizadas antigamente? Hoje a gente usa as de LED, são mais econômicas, enfim. Mas a lâmpada incandescente, ela tem um filamento, esse filamento transfere energia, né, para esse gás, né, que é o vapor de sódio que está aqui dentro, e esse vapor, né, incandesce formando, né, essa luz com características, o tom amarelado, que é característico do sódio. Outra questão é o ferro. Quando a gente aquece o ferro fica rubro, né, nessa tonalidade vermelha. Essas duas características estão diretamente relacionadas à temperatura. Então aqui tem um gráfico, né, da densidade de energia, que seria essa energia luminosa, né, ligado com o comprimento de onda. O que a gente pode observar? Conforme nós vamos aumentando a temperatura, a densidade de energia luminosa emitida vai aumentando. Então, a densidade de energia é proporcional à temperatura. E isso foi realizado, né? Se a gente observar aqui também, além desse aumento, também ocorre uma variação no comprimento de onda. Olha só, aqui eu tenho o comprimento de onda, né? E ele está diminuindo o comprimento de onda. O que a gente já sabe que o comprimento de onda, né? Essa variação do comprimento de onda está ligado à energia. Por quê? Lembram na última aula que eu falei para vocês que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda? Então, conforme eu vou aumentando a energia vai aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo. Conforme eu diminuo o comprimento de onda, né, eu aumento a energia, e outra propriedade que aumenta com a energia é a frequência. Porque a frequência é proporcional à energia e ambos estão ligados pela constante de Planck. Aí, agora a gente vai ver da onde sai a constante de Planck, que até então ela surgiu do nada, mas na verdade Planck introduz ela como apenas um número. Quem vai dar o significado físico para isso foi Bohr.
Bom, outra questão que a gente precisa já ir se habituando, ó, conforme eu vou aumentando, né, a energia, consecutivamente diminuindo o comprimento de onda, eu vou saindo aqui do vermelho e vou indo para a região do azul, né? Então eu estou aumentando a energia, aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. Essas características a gente vai falando tanto que vocês vão ver que vai começar a se tornar habitual para vocês, né? Bom, Stefan Boltzmann, Joseph Stefan, em 1879, ou seja, final do século XIX, com as contribuições de Boltzmann. Boltzmann a gente vai ouvir falar de novo lá em Físico-Química, né? Propôs que a intensidade da radiação ela é proporcional, ou seja, a intensidade é proporcional à temperatura elevada à quarta, ou seja, a temperatura na quarta potência. O que quer dizer isso? Que o aumento da temperatura faz com que a intensidade aumente abruptamente. Como algo é proporcional ao outro, eu posso dizer que este algo é igual ao outro se eu colocar uma constante de proporcionalidade, que a constante de Stefan ela recebe, né, um valor de 5,67 vezes 10 na 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta, né? Então, essa constante de proporcionalidade deixa que a intensidade luminosa vai ser igual à quarta potência da temperatura. Bom, outra relação que foi feita aqui em 79, a gente vai para 93 e Wien, ele faz a sua contribuição, mas ele agora relaciona com o comprimento de onda máximo. O comprimento de onda máximo é inversamente proporcional à temperatura. Professor, o que quer dizer isso? Bom, eu não falei para vocês que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à energia? Então, se eu aumento a temperatura, aumenta a intensidade de energia, óbvio que diminui o comprimento de onda máximo. Olha só, o que a gente pode observar aqui, ó, eu estou diminuindo a temperatura e vai aumentando o comprimento de onda. Conforme eu vou aumentando a temperatura, vai diminuindo o comprimento de onda máximo. E eles estão relacionados por uma constante. Bom, se o produto desses dois é uma constante, então se eu aumento o comprimento de onda máximo, obrigatoriamente a temperatura tem que diminuir. Se eu aumentar a temperatura, o comprimento de onda máximo diminui. E essa constante recebe o valor de 2,9 Kelvin por milímetro. Bom, o que acontece, pessoal? Isso daí, ele consegue fazer relações, mas ainda não explica, né, esse efeito da incandescência. Surge aí a catástrofe do ultravioleta. O que é isso daí? Bom, a física clássica, né, ela sugeria que qualquer material seria capaz de emitir luz, né, como, por exemplo, até o nosso corpo. Nosso corpo a 37 graus deveria emitir na região do ultravioleta. Então, os materiais emitiriam luz, né, naturalmente na região do ultravioleta, raio-x, raio gama, e isso sabe-se que experimentalmente não é o que ocorre. Então, com isso, se tornou necessário uma nova explicação que a física clássica não conseguia. Até então, Wien consegue fazer uma relação matemática, mas a explicação só surge com o trabalho de Planck, né? Lembra da constante de Planck? É agora que ela surge. Em 1900, ou seja, já na virada do século do 19 para o 20, Max Planck propõe que existe uma relação entre a troca da energia da radiação com a matéria. Eles não trocam energia de forma aleatória, e sim valores fixos de energia, que ele chama de pacotes discretos de energia, né? E dá o nome de quantum. Então, essa energia está relacionada à frequência por uma constante, né? E para essa constante, que até então para ele era apenas um número, 6,26
6,626 vezes 10 na menos 34 joule por segundo. Para ele era apenas um número para correção, né? Depois Bohr vai dar um significado físico para isso. Ele diz que não pode ser qualquer valor, ele está diretamente relacionado a pacotes discretos de energia, né? Bom, quem vai utilizar essa teoria de Planck foi Einstein para justificar o efeito fotoelétrico. Professor, o que é efeito fotoelétrico? Então vamos imaginar aqui esse metal, né? Qualquer metal. O que é uma característica dos metais? Ter elétrons livres que são capazes, né, de condução da eletricidade. Se eu colocar aqui uma fonte de radiação ultravioleta, ele vai, né, pode incidir contra o material e vai expulsar alguns elétrons. Sempre não. Essa fonte de radiação precisa ter uma frequência, um comprimento de onda mínimo que vai estar relacionado com o metal. Então, para Einstein, que é ele que introduz essa ideia, né, esses fótons seriam pacotes de energia, né, como se fossem corpúsculos de energia que bate e expulsam alguns elétrons, mas eles deveriam, esse fóton, né, que ele recebe o nome de fóton, tem que ter um número que é mínimo e que depende do metal que a gente está falando. Bom, então a energia dos fótons a gente sabe que é proporcional à frequência, né, e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Dependendo do metal, ele vai ter uma frequência e um comprimento de onda mínimo que a energia dos fótons precisa ter para ser necessário expulsar. O que acontece? Se essa energia, tá aqui, ó, a energia tá aqui dos fótons. Se essa energia for, né, a mínima, ele vai expulsar os elétrons. E esses elétrons vai ter uma energia cinética. A energia cinética do elétron, né, vai ser igual, ó, a energia cinética do elétron vai ser igual à energia do fóton menos a função φ. Professor, o que é essa função φ? É a função trabalho. E essa função trabalho, ela está diretamente relacionada ao metal que está sendo utilizado. Então, dependendo do metal, a energia vai ser maior ou menor para expulsar esses elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada energia, então aqui está a energia do meu fóton, eu vou gastar uma energia para expulsar, ou seja, para descolar, né? Vamos usar entre aspas, para descolar esse elétron do núcleo, ou seja, eu preciso expulsar, então o núcleo está atraindo e eu preciso dar energia suficiente para expulsar. A energia gasta, né, menos a energia do fóton, vai ser a energia cinética. Então, tudo que sobrou vai ser a energia cinética do elétron. Essa equação aqui, ela é caracterizada, né, ela pode ser utilizada como uma equação da reta. Se eu plotar, dependendo do metal utilizado, eu vou chegar numa equação da reta aqui, ó. O que a gente observa? Que mesmo eu mudando o metal, a inclinação permanece sendo a mesma, ó. Eu não tenho, né, um ângulo formado, eles são completamente paralelas, essas retas. Por quê? Porque a inclinação está relacionada com a constante de Planck aqui. E a constante de Planck é uma constante utilizada para todos, né? O que está mudando aqui? Está mudando onde essa reta passa pelo eixo Y. E ela passa pelo eixo Y em menos φ. Φ não é a função trabalho, está diretamente relacionado ao metal. Dependendo da energia que esse elétron está preso, a força que ele está preso, eu vou ter um φ diferente. Então, cada metal vai ter um φ diferente, por isso que eles são paralelos, mas não estão no mesmo lugar, porque a função trabalho deles modifica. E aqui, né, a função φ divididos pela constante Planck é onde corta o eixo X. Tranquilo? Bom, o que isso influencia agora no modelo atômico? Gente, essas características que a gente está dando para os materiais, ela mexe com a mecânica clássica.
Antes, essa energia, né, que era a energia luminosa do espectro eletromagnético, tinha apenas características de onda. Como assim? Aqui eu tenho uma luz e ela passa aqui por essa tela onde eu tenho 2 filetes. Esses filetes, essas aberturas, são da ordem do comprimento de onda dessa luz que está incidindo. Bom, então eu vou fazer como se eu estivesse filtrando para passar as ondas. Essas ondas elas vão poder interagir de forma construtiva e destrutiva. Então, como qualquer onda do mar, né? Se eu tenho ondas que vêm na mesma direção, né? Se elas vierem em direções opostas, elas podem se somar e aumentar, né? Ou se elas virem uma para cima e outra para baixo, elas vão interagir de forma destrutiva. Então, não vai ampliar, né? Não vai ter maior amplitude essa onda. Bom, essa é a característica de onda da luz, né? A partir do padrão de difração. Aqui surge a ideia de pacotes de energia e Einstein trata a luz como se fosse pequenos corpúsculos. Os fótons seriam corpúsculos capazes de expulsar os elétrons. Bom, aí ele simplesmente acaba com toda a mecânica clássica e inicia, né, dá o pontapé para iniciar a mecânica quântica. A mecânica mais como é que se diz? Um pouco mais que vai conseguir justificar esse caráter, né, dual da luz do espectro eletromagnético. Bom, o que acontece? Agora vocês veem que essa característica, né, de quantidade de luz, de energia, não vem de Bohr, né? Ele vai surgir já com os pacotes de energia de Einstein e de Planck, né? Então eles usam para explicar a incandescência dos metais e Bohr vai utilizar para o modelo atômico. Então não tira a ideia de Bohr, né? Mas na verdade a quantificação dos níveis de energia vem dessa ideia. Bom, o que acontece? Em 1924 já se passou então 1900, né, virada do século, quando Einstein fala sobre as suas teorias dos fótons. Aí em 1913 tem a teoria de Bohr e agora em 1924 a gente já está falando de Louis Broglie, né? De Broglie, o que ele faz? Em sua tese de doutorado ele defende uma coisa absurda. O que ele diz? Que a energia, quando eu estou falando de um caráter corpuscular, está relacionado à massa, né, e à velocidade dessa partícula. Bom, a energia, quando está relacionado ao caráter ondulatório, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, é o que a gente estava vendo. O que ele diz? Que energia, sendo com a característica corpuscular ou ondulatório, é energia. Então ele iguala essas duas e ele obtém uma relação. Com essa relação, aqui eu posso simplificar, né? A velocidade acaba ficando a massa vezes a velocidade, que isso daqui nada mais é do que o momento angular, né? Aqui eu tenho o comprimento de onda e a constante de Planck. O que ele faz aqui? Ele consegue relacionar uma característica de onda com uma característica corpuscular. Então, mas para isso, ele precisa dizer o quê? Como os dois são inversamente proporcionais, para que eu tenha um maior caráter de onda, eu preciso ter uma massa muito pequena. Então, o que ele faz? Ele relaciona com a massa do elétron. Então, aqui, quanto menor a massa, maior o caráter ondulatório. Se eu tiver uma alta massa, eu tenho um caráter ondulatório muito pequeno, então eu já não vou ter essa característica. Para eu ter a característica dual, eu preciso ter uma massa muito pequena e o elétron tem. Então ele faz isso daqui. Bom, o que acontece? Na época ele é aprovado, né? Ele recebe o prêmio Nobel, então em 1929 ele recebe o prêmio Nobel de Física pela descoberta da natureza ondulatória do elétron, justamente por conseguir fazer essa relação, né, da energia relacionada ao caráter corpuscular e a energia relacionada ao caráter ondulatório, né?
e ele consegue relacionar por essas duas questões. Só que aí vamos pensar o seguinte: se o elétron tem característica de onda, por exemplo, se eu puxo a onda de um violão, né, a corda de um violão, né, ele vai formar uma onda e essa onda vai se dissipando. Então eu não consigo dizer aonde está. Depois que eu puxei, eu não consigo dizer aonde está a minha corda do violão, porque ele tem essa característica de onda, né? Então o que acontece? Vamos pensar lá no elétron e no átomo, né? Se ele tem característica de onda, como é que eu vou dizer que ele está numa órbita, né? Então nós começamos a ter um problema de localização no elétron, né? No átomo. Então a gente antes dizia, para Bohr, eu tenho um núcleo com seus prótons e nêutrons, e aí circundando aquelas trajetórias, que ele consegue inclusive calcular o raio da trajetória, né, em trajetórias circulares, e aí Sommerfeld fala que já é elíptica. Bom, com essa característica ondulatória eu já não consigo ter mais essa explicação. O que acontece? Entramos no princípio da incerteza de Heisenberg em 1927. Ele diz o quê? Que como essa característica dual, né, eu não consigo determinar com certeza a posição e o momento do elétron. Se eu determinar um, o outro está relacionado a um erro. Aqui, ó, meio de H cortado. A gente já sabe que H cortado, né, é a constante Planck dividido por 2π. Então, a variação entre um e outro será maior ou igual a este erro. Por quê? Porque esses operadores não comutam, né? Então, eu não consigo determinar posição e momento linear. E ele publica, né, esse trabalho em 1927, e depois de alguns anos ele recebe o prêmio Nobel justamente pela criação da mecânica quântica, né? Então, o que acontece? Já se trabalhava, já se vinha com a mecânica quântica, mas os trabalhos dele que surgem, né? Ele divide esse prêmio, não é só dele, mas Heisenberg que consegue dar essa ideia do princípio da incerteza, ou seja, a gente já começa a trabalhar com átomo estatístico. Então a gente já não tem mais aquele bonitinho núcleos, prótons, nêutrons, elétrons, né? Dependendo do que a gente for trabalhar, a gente até vai poder utilizar esse modelo de Bohr. Mas a gente sabe que hoje o átomo já é bem mais estatístico, o modelo mais atual, então está mais relacionado, né, ao cálculo de probabilidade que a gente vai ver mais adiante. Então, o que acontece? Para descrever essas características, as características tanto de núcleo, de próton, de elétron, né, entre os trabalhos de Schrödinger. O que ele faz? Ele introduz o conceito da função de onda. Né? Então, o que seria a função de onda? A função de onda seria a forma mais perfeita de eu descrever as características do elétron. Né? Então, as características tanto de elétron, núcleo e próton, mas a gente vai mirar mais no elétron, porque é o que a gente mais vai trabalhar, tá? Então, essa função teria todas as características do elétron, e por isso ele recebe o prêmio Nobel em 1933, justamente pela descoberta de uma nova forma da teoria atômica. Aí ele dá essa característica de onda, então ele calcula, né, com a função psi, essas características. Só que essa característica, para nós, ela tem efeito, essa função de onda psi, ela dá apenas ideias das características do elétron, mas ele não fala sobre localização. Quem vai falar de localização é Max Bohr, quando descreve o quadrado da função de onda. E aí, quando ele fala quadrado da função de onda, então uma onda tem sempre um positivo e um negativo, e quando eu elevo ao quadrado, né, esse negativo, o número negativo elevado ao quadrado, se torna positivo, então eu tenho aqui uma densidade de probabilidade de se encontrar o elétron, uma partícula, na região do espaço. E aqui, ó, uma coisa interessante é que, sendo psi ou psi ao quadrado, eu passo sempre pelo eixo no momento em que a probabilidade é zero. Aqui eu tenho um local nodal, né? Onde a probabilidade é zero.
Então, isso vai ser importante quando a gente começar a trabalhar, então, com esses formatos, né, desses orbitais que vão surgir daqui para diante, a partir, então, do π². Então, aqui eu tenho as funções de ondas que, para nós, hoje, não é importante, né? Mas que a resolução dessas funções de onda vai chegar nas densidades de probabilidade. Bom, vamos recapitular o que a gente viu até agora. Então, a gente sai do modelo de Bohr, onde o elétron é localizado, né? A gente entra na mecânica quântica, onde o elétron recebe uma característica dual, e essa característica dual faz com que a gente já não tenha certeza da localização do elétron. Então, a gente anda com os trabalhos, né, de Schrödinger, que resolve, né, com funções de ondas, característica do elétron, e com as contribuições de Max Born, que ele consegue, a partir do π², que é a função de onda elevado ao quadrado, ele consegue chegar numa densidade de probabilidade. Bom, a resolução dessas funções de onda vai chegar em diferentes densidades, que hoje a gente já sabe, né, que são os orbitais S, o P, o D e o F, que terão densidades e formatos de probabilidades diferenciados. Bom, aqui nós vamos ter o surgimento de novo número quântico, né? Então, nós temos o número quântico principal, que está relacionado ao modelo de Bohr, né, que são os níveis e segue, né? Vamos ter, então, relacionado ao o número quântico secundário, que está ligado ao momento angular, né? E agora a gente vai trabalhar com um novo número quântico que vai entrar na próxima aula. Bom, qualquer dúvida eu espero que vocês retomem o vídeo, né? Assistam novamente, e o importante é que vocês tenham em mente que agora a gente está trabalhando com um modelo atômico, né? Com mais estatístico, onde a gente determina a probabilidade de se encontrar numa região do espaço o elétron, e não mais aquele modelo onde nós temos os elétrons circundando perfeitamente o núcleo. Até a próxima aula.